Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje com mais um produto Shelly. Desta vez temos aqui o The Pill by Shelly, que é um Shelly diferente dos Shellys convencionais, mas que vos oferece uma grande flexibilidade e versatilidade no controlo de, essencialmente, sensores, ok? Antes de mais, eu quero, obviamente, agradecer à Shelly por continuarem a apoiar o canal e por me terem enviado não só o The Pill em si, como todos os adaptadores que ele suporta, para que eu vos consiga mostrar aqui um ou dois exemplos daquilo que este Shelly consegue fazer. Avançando aqui já para o Shelly, este Shelly eu descrevo como uma junção do melhor de outros dois Shellys, ok? Basicamente, como vocês sabem, a Shelly tem o Shelly Add-on, primeira geração, e tem o Shelly Plus Add-on, de segunda geração, e pode ser também usado em Shellys terceira geração e quarta geração, e esses add-ons permitiam que vocês conectassem lá sensores de porta ou portão, é muito usado em portões de garagem, por exemplo. O Shelly Plus Add-on já permite mais sensores, sensores analógicos também, sensores digitais, e o outro Shelly que eu considero aqui nesta junção é o Shelly Uni, ou o Shelly Plus Uni, porque o Shelly Plus Uni basicamente era uma unificação de um Shelly bastante simples que já contava com as entradas que o Plus Add-on permitia, ou seja, nós num único equipamento conseguíamos ligar lá diversos sensores. Todos estes Shellys e estas opções que eu estou a referir, já tenho vídeo com eles aqui no canal, alguns hão de estar aí a passar ao longo do vídeo, exemplos que eu trouxe com o Shelly Plus Add-on e com o Shelly Plus Uni. O que é que este The Pill vem trazer? Vem trazer, eu diria, o melhor de dois mundos. Porquê? Porque vocês conseguem na mesma ligar aqui sensores, ok? Dos mais diversos sensores, desde sensores de temperatura até sensores de umidade do solo, por exemplo, e conseguem também fazer aqui o on e off de alguns equipamentos, e isto com uma maior facilidade nas ligações, porque obviamente, e comparando aqui com o Shelly Plus Uni, o Shelly Plus Uni tinha um aspecto que assustava, entre aspas, um bocadinho mais, porque tínhamos que fazer ligação a uma fonte de alimentação externa, etc., ligações de baixa voltagem. O The Pill, e eu vou aproveitar para fazer aqui o desensacanço, isto não é uma caixa, é um saco. O The Pill tem uma alimentação muito simples por USB tipo C, portanto vocês não têm que andar aqui a preocuparem-se com fontes de alimentação, ligações, etc. É literalmente ligarem o The Pill por tipo C a um carregador de telemóvel, ok? Ele é alimentado com 5 volts. Portanto, o desensacanço está feito. O Shelly The Pill é literalmente isto, ele é muito pequeno, portanto em comparação aqui com a palma da minha mão, ele tem talvez 1,5 cm de altura, acho que não chega nem a 2 cm, ok? Por 1 de largura, é mesmo muito pequeno, e tem duas entradas, ou melhor, uma entrada e uma saída, uma porta de conectividade. Tem uma porta tipo C para ser alimentado e tem uma porta micro USB para vocês ligarem aqui os acessórios. Isto porque ele suporta uma grande variedade de acessórios e de adaptadores para vocês controlarem então a grande maioria dos sensores. E avançando já sem demoras para essa parte, há aqui um tipo de sensor que infelizmente eu não vos vou conseguir mostrar, mas também é o mais fácil de ligar. Portanto, eu vou dar-vos aqui alguns exemplos com outros adaptadores, fazer aqui alguns exemplos de ligações, ok? Vou-vos mostrar, por exemplo, um sensor de porta e o Shelly The Pill a fazer o on e off de uma ventoinha, ok? É verdade, com um dos adaptadores vocês conseguem inclusive fazer o switching de alguns equipamentos, mas há um tipo de sensor que eu infelizmente não vou conseguir mostrar porque não os tenho aqui em casa, mas que são os mais simples de instalar, ok? Antes disso, eu vou-vos mostrar aqui o aspecto deste The Pill na aplicação. Vamos se calhar começar aqui um bocadinho ao contrário, mas é importante que vocês percebam, como ele só tem uma entrada aqui, ele só aceita obviamente um conjunto de sensores de cada vez. Portanto, é importante que vocês percebam que podem precisar de vários The Pill se quiserem fazer diversas coisas, ok? Obviamente que, e visto que estamos a falar de sensores de temperatura, sensores de água, controlo de dispositivos de baixa voltagem, etc. A grande vantagem deste Shelly The Pill é mesmo o seu tamanho e o facto de conseguir ser alimentado por 5 volts. Vocês facilmente conseguem criar automações
no vosso carro, se for o caso, numa autocaravana, se tiverem uma autocaravana, por exemplo, para períodos de férias. Na prática estamos a falar de uma casa móvel e, portanto, este Shelly da Pill pode-vos ajudar com algumas automações nesse tipo de cenários, ok? Sítios de mais difícil acesso, onde ter um equipamento destes bastante pequeno pode facilitar. Portanto, basicamente ele dá-vos bastante versatilidade neste tipo de situações, além de, obviamente, ser um Shelly com um valor mais baixo e que vos permite poupar aqui algum dinheiro para fazer este tipo de controles. Podem poupar ainda mais usando o código Gabriel10, que vos dá 10% de desconto no site da Shelly. Como sempre, todos os links e o código estão na descrição. Portanto, como eu referi, eu vou-vos mostrar primeiro a aplicação da Shelly para vocês perceberem o princípio de funcionamento e para verem que quando ligam aqui um dos add-ons, um dos adaptadores compatíveis, vocês têm que ir à aplicação e dizer ao da Pill qual é que é o tipo de sensor que lá está conectado, qual é que é o tipo de adaptador, ok? Fora isso, obviamente será um Shelly normalíssimo, com todas as opções que vocês já estão habituados a ver aqui nos Shellys, mas eu acho que faz mais sentido eu mostrar-vos primeiro essa parte, porque depois mostro-vos aqui dois exemplos práticos que já vão conseguir perceber melhor aqui associados ao da Pill. Ora bem, já também estão a ver o ecrã do meu telefone, temos aqui já o nosso da Pill. A adição é uma adição normalíssima, ele tem Bluetooth, portanto assim que o alimentam, desde que o Bluetooth do vosso telefone esteja ligado também, abrem a aplicação da Shelly e ele vai aparecer automaticamente. Se não aparecer, fazem pesquisa por Bluetooth e adicionam de forma normal, ok? Ele vai se ligar à vossa rede Wi-Fi e é dessa forma que vai comunicar então com tudo o resto que vocês tenham na aplicação da Shelly. Na parte da frente, aquela pequena roda que ele tem funciona também como um botão de reset, caso precisem. Quando vocês instalam pela primeira vez o da Pill, tem este aspecto, sensor de temperatura não conectado. Isto porque, por defeito, ele vem no modo de sondas de temperatura, as típicas sondas DS18B20, que são estas sondas que eu já trouxe aqui algumas vezes ao canal. E o que é que acontece? Para vocês ligarem estas sondas a este Shelly, vocês vão ter que usar o cabo que já vem fornecido com o Shelly, ok? Com o da Pill vem o Shelly em si e vem um cabo deste género, portanto, ligação micro USB para ser ligado no Shelly e aqui tem uma entrada jack 3.5. Este cabo já vem fornecido com o da Pill, porque usar o da Pill para monitorização com estas sondas de temperatura será possivelmente o uso que a maioria das pessoas lhe dá e, portanto, a Shelly já fornece este adaptador. Desta forma, o que vocês têm que fazer é só ligar o adaptador aqui na porta micro USB do da Pill e aqui ligaríamos então a sonda DS18B20 com esta entrada jack 3.5. E é este periférico que infelizmente eu não vos consigo mostrar aí para casa. Porquê? Eu tenho aqui de facto uma sonda DS18B20, mas nesta ponta ela está assim descarnada para nós ligarmos, por exemplo, num Shelly Plus Add-on ou num Shelly Plus Uni. E para usarmos estas sondas com o da Pill, temos que usar obrigatoriamente este adaptador, portanto temos que comprar a sonda já com a ligação jack 3.5, ok? Claro que eventualmente poderíamos cortar o cabo e fazer aqui emendas, não é esse o propósito da utilização da sonda com o da Pill. Portanto, mas a ligação é basicamente isto. Vocês agora ligariam aqui a sonda DS18B20 e aqui no telefone apareceria aqui a informação da sonda. Caso vocês queiram medir e queiram utilizar mais do que uma sonda, portanto medir vários pontos, podem usar então um dos adaptadores que a Shelly tem, que é um splitter de 1:5 e neste caso vocês conseguem ligar até 5 sondas DS18B20. Vocês mantêm o adaptador original que vem com o da Pill ligado, ok? E na entrada jack vocês vão ligar o jack do adaptador, ok? E passam a ter então 5 entradas para as sondas de temperatura. E depois aqui na aplicação é só irem ligando uma sonda de cada vez. À medida que vão ligando uma sonda, elas vão aparecendo na aplicação, dão um nome a cada sonda para saberem qual corresponde a qual e está feito. Portanto, mais uma vez, infelizmente eu não vos vou conseguir mostrar isso, mas também não há muito mais a saber. É literalmente só usar uma sonda DS18B20 e ligá-la numa destas entradas jack
3.5, relembrando que não precisam obrigatoriamente deste splitter. Se só quiserem usar uma sonda, basta usar o cabo que já vem com o da Pill. Portanto, este é um dos acessórios. Agora, se nós quisermos usar o da Pill com outro tipo de sensores, basta virmos aqui à aplicação à esquerda e reparem, temos aqui a maioria dos sensores que ele suporta. Sensores de temperatura DS18B20, estas sondas, sensores de temperatura e umidade, os DHT22, também podem ligar estes sensores aqui ao Shelly. Para além destes sensores, como estão aí a ver, vocês têm aí entrada analógica, SSR add-on, entrada e saída digital, e são outro tipo de sensores e outro tipo de inputs que vocês podem usar com o Shelly da Pill, ok? Antes de mais, para usarem este tipo de adaptadores, vocês precisam da ligação ao Shelly, ok? Portanto, deste lado temos uma entrada micro USB e depois aqui deste lado é onde vocês vão ligar os adaptadores. Este fio por si só pode ser usado para inputs digitais, como já vão ver de seguida, é aqui que vocês podem ligar, por exemplo, um sensor de porta, um sensor de portão, o que quer que seja, para saberem se têm a porta aberta, fechada, o que quer que seja, ou outro tipo de input digital, ok? No entanto, se quiserem também usar, por exemplo, em entradas analógicas, têm que usar o adaptador de entradas analógicas, ok? Está aqui, é um adaptador analógico. Como está aqui referido, ele é usado para sensores analógicos, sensores, por exemplo, de luminosidade, sensores de água, sensores de umidade do solo, portanto, sensores que não sejam só sim ou não, 0 ou 1, sensores que tenham valores, ok? Além disso, consegue também medir voltagens DC de 0 até 30 volts. Podem usar para medir a voltagem de uma bateria até 30 volts, por exemplo. Para fazerem então a ligação destes sensores, destes e dos próximos que vão ver, ao Shelly da Pill, têm que usar este cabo, ok? Aqui na ponta basta desencaixar isto e agora deste lado é só encaixar ali, está feito. Esta ponta liga obviamente aqui no Shelly e desta forma tínhamos aqui o sensor analógico pronto a funcionar. Na descrição do vídeo eu vou deixar um outro vídeo da Shelly também, onde eles dão alguns exemplos de ligação aqui neste adaptador para sensores analógicos. Depois, como estão aí a ver, temos o sensor ou o add-on SSR. Este add-on, como viram, e obviamente todas as informações estão também na página da Shelly, consegue fazer o switch de cargas até 30 volts e tem 2 canais, ou seja, nós conseguimos controlar duas coisas de forma independente. Relembrando que estamos a falar de baixa voltagem DC até 30 volts, ok? Por isso é que eu referi anteriormente que isto pode ser muito interessante para vocês usarem, por exemplo, num cenário de uma autocaravana, onde tipicamente dará mais jeito usar este tipo de voltagens, ok? Basicamente, o que o add-on faz, ou a principal característica deste add-on, é ser usado como um interruptor, para vocês ligarem e desligarem alguma coisa, ok? É um desses casos que eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui o add-on já ligado a uma ventoinha. Esta ventoinha é uma ventoinha de 24 volts, ok? E como estão aí a ver, eu tenho aqui ligados 2 fios a este add-on, ok? Ele não tem contacto seco, portanto não podem, por exemplo, usar o Shelly da Pill e este add-on para controlar um portão, ok? Porque os portões são acionados por contacto seco. E aqui não é o caso, ou seja, a corrente de entrada é que vai passar para o equipamento, portanto ele não consegue controlar com contacto seco. E além disso, obviamente precisam que aquilo que vocês estão a controlar tenha uma alimentação dedicada, porque obviamente o Shelly da Pill é alimentado por 5 volts, não vai conseguir alimentar, por exemplo, neste caso uma ventoinha de 24 ou uma luz ou o que quer que seja, ok? Depois temos a opção de entrada e saída digital e obviamente que para isso só precisamos de usar o próprio adaptador, ok? Para ligar aqui sensores digitais, ok? Podemos ligar aqui até 3 sensores digitais, temos 3 inputs e se expandirmos aqui a configuração em baixo, temos aqui a opção do sensor digital número 1, número 2 e número 3. Aqui eles têm essa numeração, portanto vocês conseguem facilmente identificar o sensor e a partir daqui conseguem configurar o tipo de sensor e vai ser mesmo até este exemplo que eu vou dar já de seguida. Vou ligar aqui um sensor de porta, portanto um típico reed switch
para saber se um portão, uma porta, algo quer que seja, está aberto. Portanto, temos aqui dois fios. Um dos fios vai ligar aqui no G de ground e o outro fio vai ligar num dos inputs. Temos 1, 2, 3, portanto sensor 1, 2 ou 3, é só escolherem onde é que querem ligar e obviamente eu tenho aqui a outra parte do sensor para vocês depois verem no telefone que quando eu encosto ou afasto o estado vai mudar, ok? A instalação é muito simples, no Shelly da Pill basta obviamente ligarmos o cabo micro USB, ok? Temos então isto ligado aqui no nosso Shelly e agora aqui, como eu referi, vou ligar um dos fios, não interessa qual, vai ser no G, ok? E vamos apertar. É conveniente que tenham uma chave mais pequena até do que um busca-polos, porque estes polos muitas vezes até para um busca-polos são pequenos. E agora vou ligar aqui, por exemplo, no sensor número 1, ok? Vamos apertar e neste momento a instalação está basicamente feita. Eu agora vou-vos mostrar novamente o meu telefone e vamos colocar então este da Pill no modo de sensor digital. Ora bem, entramos então aqui em baixo à esquerda e vamos escolher aqui entrada digital, ok? E agora nas configurações de entrada e saída digitais temos aqui a opção a escolher. Reparem que a primeira até já está ativada, ele já detectou que tem lá ligado um sensor e portanto colocamos entrada digital ativa baixa, ok? E agora, ao irmos aqui à opção de cima, nós conseguimos mudar o tipo de entrada. Reparem, se for a opção básica, vocês simplesmente vão ver um sensor de 0 ou 1, portanto ligado ou desligado. Podem colocar como porta, caso tenham este sensor numa porta, ele vai-vos dizer que a porta está aberta ou fechada. Podemos colocar numa garagem, ou como se fosse um sensor de um portão de garagem, isto apenas muda a indicação visual. Aquilo que o Shelly interpreta é sempre ou aberto ou fechado, ligado ou desligado, ok? Neste caso eu vou colocar como garagem, fazemos gravar e agora, se repararem aí, eu tenho a indicação de fechado, mas na realidade isto está aberto. Se eu encostar, ele passa a aberto, se eu afastar, passa a fechado. Nós podemos inverter esta lógica, porque pelo menos para mim, faz mais sentido que quando o sensor afaste dê a indicação de aberto e quando encosta é que está fechado. Mas isto lá está, depende do sítio onde seja aplicado o sensor. A lógica tem que se aplicar à vossa instalação. Mas se entrarmos aqui nas definições, podemos ativar a entrada invertida, gravamos, ok? E ele agora vai dar a indicação contrária, ok? Abrir e fechado. Portanto, afasto, abrir, encosto, fechado. Como veem, é imediato a fazer a atualização. Isto é então o input digital. Agora, vou-vos mostrar aqui então a ventoinha em funcionamento e o controlo do Shelly usando o SSR Add-on. As ligações são então muito simples. Basicamente, vocês aqui no SSR Add-on têm aí duas opções, Load 1 e Load 2. Basicamente isso é uma entrada e saída de corrente. Não interessa onde é que vocês ligam o quê, mas basicamente vocês tendo um equipamento, a alimentação positiva, portanto o cabo positivo desse equipamento, estamos a falar de corrente contínua, portanto tem um positivo e um negativo, o fio positivo ligam num dos pontos do load. Se repararem, o load 1 e o load 2, cada um deles tem duas entradas, ok? E portanto o fio positivo que vem do equipamento ligam aí no load, ok? Num dos pontos, e o outro fio vai à alimentação. O que acontece é que a alimentação do dispositivo entra no SSR Add-on e depois, por intermédio da Pill, é controlada. Ou deixamos passar ou não e o equipamento liga ou não. Obviamente que sem fio negativo não vai funcionar. Portanto, neste caso eu tenho aqui uma ventoinha e como podem ver o fio positivo está ligado num dos polos do load 1 e no outro polo de load 1 eu tenho aqui um fio que vou ligar no positivo da fonte de alimentação. O negativo do dispositivo, neste caso é uma ventoinha, eu ligo diretamente à fonte de alimentação, ok? Isto porque o da Pill vai estar alimentado ele próprio por USB-C, não precisamos de alimentar o da Pill com a mesma fonte de alimentação com que estamos a alimentar aquilo que queremos controlar. Mais uma vez, eu estou a dar aqui um exemplo com uma ventoinha, esta tem 24 volts, podiam ser luzes, podia ser outra coisa qualquer, até 30 volts, ok? Agora, que temos as ligações mais ou menos feitas, temos que ligar aqui o SSR Add-on usando o adaptador
para ligar no Shelly, portanto é só encaixar, ele só encaixa de uma maneira, e vamos ligar a ponta micro USB no da Pill, ok? Está feito, ele está aqui, continua alimentado. Antes de eu ligar isto, vamos à aplicação da Shelly e vamos aqui mudar o modo de funcionamento. Entramos aqui em baixo e vamos mudar para SSR Add-on. Reparem que de imediato o aspecto alterou e cá em baixo temos dois outputs, portanto para controlarmos a load 1 ou a load 2. Como eu referi, ele tem dois canais, portanto vocês conseguem fazer este switching de dois equipamentos com um único da Pill com o SSR Add-on. Já temos então o da Pill no modo correto, agora eu vou alimentar a ventoinha. Relembrando que o negativo da ventoinha vai direto ao negativo da fonte de alimentação. Tenho aqui uma fonte de alimentação que vai até 24 volts, que é o que precisamos para esta ventoinha, e o positivo, que neste caso já vem do SSR Add-on, vai ligar no positivo. Portanto, eu vou ligar aqui. Ora bem, já temos então as ligações feitas. Como podem ver aí, eu vou carregar aqui na opção de ligar e vão ver que a ventoinha vai começar a andar. Aí está. Até conseguem ouvir e acho que conseguem ver aí no vídeo também. Eu vou desligar e a ventoinha parou, ok? Portanto, desta forma, usando aqui o da Pill e o SSR Add-on, conseguem fazer este tipo de controles em equipamentos DC até 30 volts. E fica então assim apresentado o Shelly da Pill. Como viram, é um Shelly bastante versátil, conseguem ligar aqui grande variedade de inputs, ok? Aqui onde eu usei o sensor digital, o sensor de porta, podem também usar um botão de pressão, ok? O botão de pressão, ao ser pressionado, vai enviar um sinal da mesma forma que o sensor de porta ou portão também o faz. Portanto, vocês conseguem usar isto como um centralizador de controles. Lá está, se quiserem carregar num botão e gerar uma ação num outro Shelly, através das regras na aplicação da Shelly conseguem fazê-lo sem qualquer problema. Como veem, é um dispositivo que consegue facilmente tornar as vossas smart homes ou smart homes com rodas ainda mais smart. Se gostaram, como sempre, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.